Olá, boa tarde. Hoje, nosso Cérebro em Pauta, nós vamos falar sobre o cérebro, nosso assunto principal. O nosso cérebro ele se divide em duas partes, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Como o assunto é bastante complexo, nas crianças, principalmente, o hemisfério esquerdo ele está ligado mais à lógica e o hemisfério direito mais às emoções. Então, eles não conseguem entender a lógica, né? Então, a emoção é mais predominante nessa fase. E eles não se importam muito com essa questão de horários, de regras, de atividades, que são coisas que os pais precisam estar sempre em cima. Olha, horário, escola, horário da atividade, horário de brincar, horário de se alimentar. Então é muito importante. Então a criança ela ainda não tem esse entendimento de que ela tem regras. Então é por isso que os pais precisam colocar e impor as regras. Por outro lado, a criança, quando ela começa a levantar as hipóteses, as questões do porquê, o porquê que acontece isso, por que acontece aquilo, quando eles começam a se interessar em algum assunto e eles começam a fazer perguntas, por que isso acontece, o cérebro esquerdo ele já está começando a trabalhar. É um momento em que eles começam a tirar suas dúvidas e começam a perguntar por que isso, por que aquilo. É o momento onde os pais têm que tentar resolver essas questões. Muitos pais falam, é porque sim, não é porque sim. A criança ela é muito inteligente. A criança ela precisa entender o porquê sim e o porquê não. Uma criança ela entende, mas ela não tem a capacidade de percepção. Então é necessário que o pai e a mãe, conforme seja a pergunta, seja bem sucinto e saiba realizar isso, falar o porquê sim e o porquê não. Vou dar um exemplo. Por que não pode mexer no fogão? A mãe vai falar, por que não? Não é por que não, porque se mexer no fogão, se você ligar o botãozinho, vai acender a chama e aquela chama pode queimar o seu dedinho, vai causar um dodói, e aquele dodói vai causar uma ferida. E a criança vai entender que vai se machucar e aquilo vai causar um dodói. Então, consequentemente, ela não vai mais mexer no fogão porque ela vai saber que vai se machucar. Agora, simplesmente você falar, não pode mexer no fogão. Ah, por que não pode? Porque não pode. A criança, como ela é muito curiosa, ela vai querer mexer no fogão para poder tentar entender o porquê que não pode mexer no fogão. Então, nada mais justo do que os pais terem essa compreensão em dizer para a criança o porquê das coisas. Por isso que é muito interessante essa questão do hemisfério direito e hemisfério esquerdo, porque eles trabalham em conjunto, porém a maturidade ela só vem com a idade. Então tem muitas coisas que as crianças elas brincam, elas se machucam emocionalmente, elas não entendem muitas coisas, né? Elas têm aquela como uma lógica, né? É muito mais emocional do que lógica. Então a importância de se trabalhar isso com a criança é sempre o porquê, é sempre dizer a verdade, é sempre falar, não pode colocar o dedinho na tomada. Por que não pode pôr o dedinho na tomada? Porque criança pequena tem mania de pegar um cotonete, um palitinho de dente e colocar ali na tomadinha e levar um choque. Aí a mãe fala, por que não pode? Ah, porque não pode. Não é porque não pode. É porque se colocar um cotonete ou um palitinho de dente, vai levar um choque. Aquele choque vai causar
um machucadinho e aquilo vai doer. E a criança ela vai entender que não pode porque vai doer. Consequentemente, ela não irá mais colocar um palito de dente dentro de uma tomada. Então são coisas que os pais no dia a dia precisam entender, que a criança ela ainda não tem o discernimento das coisas certas e das coisas erradas. E cabe a nós, pais, né, a ensiná-los a agir corretamente. Então esse nosso encontro de hoje foi para falar sobre o nosso hemisfério direito, nosso hemisfério esquerdo, que é muito importante. E até a próxima. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E a próxima pauta, logo, logo, a gente entra em ação. Um beijo a todos e uma boa tarde. Obrigada.